Malta, antes de começar, não se esqueça de deixar aquele like, subscrever o canal se gosta de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis e usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Vossa, permitam-me que eu nem temos tempo. Coloque sem que me interrompam. Sim, foi uma ação de campanha, contudo, eu gostaria de alertar para o seguinte. Duas notícias de hoje e de ontem. Portugal nunca teve tantas pessoas com emprego. É o número mais alto que há memória no país. Portanto, estamos em pleno emprego. Claro. Pronto, em pleno emprego. Portugal está com uma baixa natalidade, com envelhecimento e com a imigração jovem. Portanto, neste momento, ainda precisamos de mais imigrantes. Portanto, esta é a situação. Poderá haver aí uma crise económica, mas não é o que se passa neste momento. Ainda precisamos de mais imigrantes. Sim, precisamos de mais imigrantes. Claro. O último registro também de anteontem, se não estou a erro, há 1.500.400. Eu teria cuidado com esse número. Não interessa, foi o número que foi dado. Foi o número que foi dado. 1,5 milhão e mais 400. Estamos na média europeia. Normal na Europa. É 15% da população. É o normal na Europa. É 15% da população. Há um ano, nas eleições passadas, era um tema tabu que não se falava, só o Chega é que falava. Já se consegue falar de imigração, o PS já tem uma política de imigração, o PSD já fala de imigração, é bom que se fale de imigração quando se tem 15% de imigrantes. Claro. O PSD alega que tinha 400 mil processos para regularizar quando tomou posse, e desses 400 mil processos há 4 mil que não estão, que já fizeram 2 vistorias e que vão ser enviados. Que mensagem é que pretendem dizer? É que sim, que isto não é uma bandalheira, sim, que há pessoas que serão enviadas, que foram pessoas que já tinham sido recusadas noutro país e que têm problemas com o registro criminal. Qual é a mensagem que querem dar? É que, ao contrário do que o Chega diz, há regras e que são regras que estão a ser colocadas. Mas não foi isso que disseram. É uma mensagem que pretendem dar e que é uma mensagem contra a mensagem do Chega. É uma mensagem de campanha. Agora, as leituras que foram feitas, eu vi leituras de todo o tipo e aquilo é uma mensagem de campanha. É uma mensagem de campanha. Está-se a falar de imigração durante a campanha eleitoral. Olha, eu acho que se deve falar de imigração durante a campanha eleitoral quando o país tem 15% de imigrantes eu também acho. Se deve falar de imigração. O que é impossível falar de imigração sem se turpar e usar logo o termo de deportação. Não é, nunca não falou. É recusada a estadia em Portugal. Não é. Não são deportados como é recusada, desculpa lá. Não, aquilo chama-se, desculpa lá, aquilo é um aviso para saída voluntária, não é porque é recusada a permanência, é porque tem que sair. Ouve lá. Mas eu defendo que devem sair, a questão não é essa, como em qualquer país. O debate é, se o teu debate sobre a imigração é como é que expulsas pessoas e não como é que as recebes, o debate fica inquinado. Daniel, e como fica inquinado, não estás a bater a imigração. Nunca tinha sido dada uma ideia. Em Portugal nunca se tinha percebido. Se fizesse uma referência sobre a pena de morte, provavelmente ganha. Em Portugal nunca se tinha dado a ideia de que havia pessoas que saíam, não se sabia, e o governo usou isso como campanha. Se não tem portas, eles anunciaram que saía, mas não vão sair, porque para sair é preciso. O tempo esgotou-se, é capaz de mal já feito. Bom, enfim, por onde começar? Bem, eu vou começar aquela parte inicial onde ele diz que é preciso mais 100 mil imigrantes. Eu não sei onde é que eles vão buscar os números, é mesmo aquela coisa da cabeça deles, não é? Ouviram num site qualquer, uma instituição qualquer, paga através dos impostos portugueses, a dizer que precisamos ainda de mais imigrantes. É ridículo, nenhum indivíduo consegue determinar quantos imigrantes é que é preciso. Isso não funciona assim, meu. É tão lógico. A única forma de sabermos quantos imigrantes é que é preciso é deixar o setor privado fazer isso e tem de pagar todos os custos, ok? Não é estar a cobrar os impostos aos portugueses para financiar a vinda desses imigrantes. Não. Se por acaso não existem portugueses capazes de fazer determinado trabalho, então vai-se contratar alguém que está lá fora e a empresa vai ter de bancar todos os custos dessa pessoa. É necessário, primeiro, existir um registro criminal, sabermos se a pessoa é uma criminosa ou não. Se for, já não pode entrar.
Depois é necessário um seguro de saúde, que é para a pessoa não vir para aqui e utilizar o Serviço Nacional de Saúde. Depois também é preciso o seguro de responsabilidade civil, que é para caso, se cometer crimes, obviamente se cometer crimes vai ser recambiado para o país dele, né? Mas também para pagar a vítima, não é? Ou seja, as vítimas que fez. Imaginem, por exemplo, um imigrante vem cá a Portugal, faz um assalto, rouba 10 mil euros. Tem de existir um seguro de responsabilidade civil que vai ressarcir a vítima. Ou seja, que é para a pessoa não ficar de mãos a abanar, que é hoje o que acontece. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não se esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível como esta que eu tenho aqui, Imposto é Roubo. Está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. E então, basicamente é isto, ou seja, eu concordo que é necessário regras à entrada e o que eles chamam regulação, porque as pessoas também têm de perceber uma coisa. Durante muito tempo, durante anos, enquanto o PS esteve lá, existiu uma coisa chamada manifestação de interesse, que basicamente qualquer pessoa, de qualquer maneira, poderia entrar em Portugal. Portanto, eles estavam legais, só que a lei não tem sentido. Portanto, é uma lei que não tem lógica nenhuma, não é? Qualquer pessoa, de qualquer maneira, pode entrar. E já se viu, mais do que uma vez, já falei sobre isto várias vezes, que existem centenas de milhares de pessoas que estão em Portugal, se não milhões, mas eu vou dizer centenas de milhares para ser, enfim, porque isso é um número que se sabe mesmo, mas se eles nos dizem isso, imaginem o que não dizem, que centenas de milhares de pessoas não temos o registro criminal delas, ou seja, podem literalmente estar milhares de bandidos em Portugal, e eu acredito que estão, sinceramente, eu acredito que estão, porque assim, tu deixas a porta do casa aberta, vão entrar pessoas que são boas pessoas e até te lavam a louça e até te limpam o chão e tal, pá, vai entrar, mas também possivelmente vai entrar bandidos, não é? Se deixas a porta da tua casa aberta, então é um bocado por aí. Depois, é engraçado que há lá uma pessoa que diz uma coisa do género: não, eles integram-se eles próprios, eles integram sempre, 100%, integram-se sempre, isso aí os imigrantes integram sempre. Completamente falso. Isto é completamente falso. Há imigrantes que não se querem integrar. É assim que isto é a verdade. Há muitos imigrantes que não se querem integrar. E é a realidade, não. Ok? Portanto, não me venham com coisas a dizer eles integram-se todos e vão todos aprender português e vão ser os novos portugueses. Não vão. E isto é um desrespeito contínuo que os nossos políticos têm pelos portugueses. E depois os comentadores de política na televisão vão ainda mais desrespeitar os portugueses. Começou pelo António Costa, não sei se vocês se lembram, a dizer que gostava que os portugueses tivessem o sotaque dos brasileiros. Não sei se vocês recordam disso, mas eu não me esqueço, ok? E começou com o António Costa a dizer isso. Depois veio o Montenegro a seguir a ele e diz que os imigrantes são os novos portugueses. Eu olho para ele como os novos portugueses. Não são portugueses. Uma pessoa que vem para aqui não é portuguesa. Tal e qual como se eu for para o Brasil, não sou brasileiro. Tal e qual como se eu for para a Índia, não sou indiano. Não sou um novo indiano. Não, sou português. Sou um português que está na Índia, sou um português que está no Brasil. Ok? É tão simples quanto isto. E depois, para terminar, existe ali um ponto que ele toca que é: nunca soube que existe pessoas que são deportadas, as pessoas não tinham essa percepção e tudo mais. E também passou a ser uma coisa, enfim, aceitável falar de imigração. E então os portugueses agora querem ver, enfim, uma imigração mais controlada e tudo mais, e passou a estar aceitável porque as pessoas no geral sentem que a imigração está descontrolada. Mas isso é a realidade. Durante montes de anos não se falou de imigração, nem se falou de deportações, nem se falou de todos estes temas relacionados com a imigração, porque não era um problema. Sempre existiu imigrantes em Portugal e não foi um problema. Claro, pode ter havido alguns problemas e algumas pessoas foram deportadas e tudo mais. Claro, ok, mas não era uma coisa que a sociedade portuguesa estava preocupada, porque também não eram 15% da nossa população, que 15%, eu diria que hoje provavelmente está a chegar aos 20%, se já não chegou. Há quem diga que já passou os 20%, mas eu diria que deve andar a rondar os 20%. E portanto, parece-me óbvio, não é, que quando não era um problema, os políticos também não pegam nisso, porque também não é um problema, as pessoas não se queixam porque também não é um problema, e hoje que é um problema, as pessoas começam-se a queixar e depois os políticos começam a falar disso. Primeiro começam a falar aqueles que, vão ser chamados de radicais e de extrema-direita e tudo mais, como o André Ventura, não é? Por exemplo. E quando o resto das pessoas... E primeiro nega-se, portanto, primeiro têm de negar a propaganda toda nas televisões, os políticos todos a dizer que é percepções, é sensações, e que as pessoas, que não é verdade, os números descem, não sei o quê, manipulam os números, dizem que é para não pôr a nacionalidade, que é por causa da discriminação, etc. Portanto, negam até ao tutano, negam, enquanto eles negam até ao ponto onde já não é possível negar.
Tipo, já não é possível. Hoje já não é possível. Qualquer pessoa, qualquer político pode não ter o discurso de André Ventura, mas já tem de falar de imigração e dizer não, obviamente que nós queremos regular a imigração e sim, existiu um mecanismo que era a manifestação de interesse que na altura foi útil e agora já não é. Como, por exemplo, diz este tipo de discurso é o Pedro Nuno Santos. O Luís Montenegro diz, bom, o mecanismo de manifestação de interesse foi um mecanismo que o Partido Socialista pôs e realmente não é um bom sistema e nós já alterámos isso e não sei o quê. Pronto. Ou seja, eles foram obrigados a falar de imigração porque toda a gente se está a queixar. É tão simples quanto isto, não é? E pronto, malta, é isto. Se gostaram deste vídeo, deixem aquele like e subscrevam o canal e deixem também nos comentários aí o que é que vocês acharam, qual é que é a vossa opinião e pronto, e estão a aparecer mais vídeos, alguns aí no ecrã. Se gostaram deste vídeo, pode ser que também gostem desses. E é isso, fiquem bem e até à próxima.